um exercício de sistema, da seção 4.9 do livro do ZIL. Antes, só para complementar aqui o exercício que a gente fez antes, que a gente fez do teste, né? Quando é um circuito RLC, a ideia é a mesma, né? Só que aí você tem que identificar lá, né? A diferença é que deixa eu fazer aqui embaixo, vai. Então, antes de a gente fazer esse exercício, só deixa eu mostrar o circuito RLC, né? Explicar como que, de onde que vem as equações, para quem não sabe aí, né? Então, no circuito RLC, a gente tem uma resistência R, um indutor L, um capacitor C, ligados em série com uma bateria ou alguma fonte, né? Alguma coisa assim. Então, aqui é a fonte que vai te dar uma diferença de potencial V de T, né? E essa diferença de potencial que vai alimentar o circuito. E pode ser que não tenha nenhuma diferença de potencial, né? Pode ser que o circuito não esteja ligado a nenhuma bateria, nenhuma fonte. A diferença de potencial nos polos da resistência, aqui entre os polos da resistência, é R dI dt. A diferença de potencial entre os polos do indutor na resistência é R vezes I. No indutor é L dI dt, onde I é a corrente. E no capacitor, a diferença de potencial aqui vou chamar de VR, VL, e aqui o VC é Q dividido por C. Né? C é a capacitância, L é a indutância e R é a resistência. Só que o I, a corrente, é a derivada da carga em relação ao tempo, né? É a mesma coisa que a velocidade em relação à posição. Né? Então, aqui a gente pode escrever R dQ dt. Se a corrente é a derivada da carga, a derivada da corrente é a derivada segunda da carga. Então, isso aqui é L d2q dt2. Esse aqui, né, do capacitor é o próprio Q sobre C. Então, né, basicamente, a diferença de potencial que é fornecida pela bateria, o V de T, tem que ser igual à soma das diferenças de potenciais no circuito, né, já que eles estão em série. Então, fica R dQ dt, a resistência, mais L d2q dt2, mais Q sobre C. Então, reorganizando aqui os termos, eu tenho aqui L derivada segunda da carga, mais R vezes a derivada da carga, mais 1 sobre C vezes a carga, igual a V de T. Então, essa é a equação geral de um circuito RLC ligado em série. Né? Se você comparar com a equação do circuito massa-mola, você vai ver que elas tem a mesma cara, né? A diferença é que no lugar do L aparece o M, no lugar da resistência aparece lá o coeficiente de atrito, no lugar do 1 sobre C aparece o K, a constante da mola, então aqui é importante ver essa diferença, né? Que o K é equivalente a 1 sobre C. E no lugar da força externa aparece o potencial externo, né? O potencial que está alimentando o seu circuito. Aqui é X ponto e X, né? No circuito massa-mola, lá no sistema massa-mola. Né? Mas também é só convenção a variável que a gente usa. E aí, no caso do circuito RLC, em geral, a gente precisa também de condições iniciais, se for um problema de valor inicial, né? E, em geral, a gente vai ter a carga no instante inicial e a corrente no instante inicial, ou seja, a derivada da carga no instante inicial. Né? Então, se a gente der isso aqui, essas condições iniciais, carga no início e corrente no início, te der a indutância, te der a resistência, te der a capacitância, te der o potencial externo, isso vira um problema de valor inicial, né? Igual no sistema massa-mola. Então, só para complementar aí. Bom, vamos então fazer um exercício de sisteminha aí, né? Que é o assunto dessa semana 11. O assunto é bem
curto nessa semana 11, né? Até porque não vai dar muito tempo para estudar, né? Já que já tem a prova aí na semana que vem, segunda-feira já abre a prova. Na verdade, teria bastante tempo, né? Quem conseguisse, né, já começar a estudar logo na segunda, né? Quando o material foi ao ar, né? Mas eu sei que, né, é difícil, a maioria das pessoas acaba, né, fazendo o teste, né, nos últimos dias, até porque, né, não consegue fazer antes, não tem tempo, não consegue estudar, né? E aí acaba começando a estudar a matéria da semana mais para o fim da semana, né? Mas, né, então pensando nisso já, e a gente colocou um material mais reduzido aí, né? Não vamos cobrar a parte das equações de ordem superior. Então vamos fazer o primeiro, e aí depois eu monto o segundo, né? O primeiro é um pouco mais fácil, porque só tem um termo aqui, né? Então, como que a gente vai fazer resolver esses sisteminhas, né? Então, tem vários jeitos de resolver sistemas, né? Tem um jeito que é usando artifícios de álgebra linear, matrizes e tal, né? Mas como a maioria das pessoas não fez álgebra linear ainda, né? A gente ensina de um jeito que é de substituição, né? Então, a ideia é manipular as equações para eliminar uma das variáveis, né? Ou o y ou o x. Então, aqui a gente tem o x como função do t e o y em função do t. Então, tem duas variáveis dependentes, né? Então, por isso que é um sistema. Então, para resolver, vamos pegar a primeira equação e derivar em relação ao t, né? Então, só reescrevendo aqui com uma notação mais compacta, x ponto igual a 2x menos y, a primeira equação, y ponto igual a x é a segunda equação. Então, derivando a primeira equação, a gente tem x2 pontos igual a 2x ponto menos y ponto. Comecei com a equação de cima, mas você poderia ter derivado a equação de baixo e manipulado também, daria na mesma, né? Assim, no fim das contas, a resposta vai ser a mesma. Então, agora, só que agora, ó, eu fiquei com aparecer um y ponto, né? Só que eu sei quanto vale o y ponto, tá na equação aqui de baixo. Y ponto é igual a x. Então, eu vou pegar esse y ponto e substituir na equação. Então, vai ficar x2 pontos igual a 2x ponto menos y ponto. O y ponto é x, então fica assim. Então, a equação que eu encontrei para o x, ó, já eliminei o y completamente. E aí é uma equação não homogênea, uma equação homogênea com coeficientes constantes, né? Para resolver, né? Basta calcular o polinômio característico, vai ser lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 aqui, né? Aí, que é a mesma coisa que lambda menos 1 ao quadrado. Então, aqui você tem raízes repetidas. Então, aí a solução geral vai ser x de t igual a e elevado a t mais t vezes e elevado a t. Por outro lado, se você... Então, aí a gente encontrou um x de t, ó, bem... Faltou as constantes aqui, né? Então, x de t, então a gente vai lambda igual a 1. Então, a solução geral é C1 vezes e elevado a t. Como as raízes são repetidas, a segunda solução é t vezes e elevado a t. Encontrei o x, tá? Então, como que eu faço para encontrar o y? Você pode usar qualquer uma das equações aqui. Ou a equação de cima, ou a equação de baixo, né? Como a equação de baixo eu teria que integrar, né? Eu vou usar a equação de cima. Precisaria tomar cuidado com constantes de integração. Vamos usar a equação de cima. Melhor, porque aí já vai direto o y. Quem que é o y? O y, se eu isolar na primeira equação, é 2x menos x ponto, né? Ou seja, 2x é 2c1 elevado a t mais 2
C2t e elevado a t, menos o x ponto. Então, se eu derivar o x, vai ficar C1e elevado a t, mais C2e elevado a t, estou usando a regra do produto aqui, mais C2t e elevado a t. Então, fica aqui o y de t é 2C1 menos C1, vai ficar C1 elevado a t, 2C2t elevado a t, menos C2t elevado a t, vai ficar mais C2t elevado a t. E aí tem também aqui, ó, um menos C2 elevado a t. Então, só reescrevendo, a gente tem que... Então, a nossa solução é o parzinho x de t igual a C1e elevado a t mais C2t elevado a t, yt é C1 menos C2 elevado a t mais C2t elevado a t. Se for um problema de valor inicial, ele vai me dar, por exemplo, quem que é o x de zero e quem que é o y de zero. Suponha que ele diga aí para a gente que x de zero é 1 e que o y de zero é 2, né? Aí, como que a gente resolve? Aí a gente consegue encontrar o C1 e o C2, só substituindo, ó. X de zero fica C1 mais 0 igual a 1, e embaixo fica C1 menos C2 mais 0 igual a 2. Então, aí a gente encontra que o C1 é menos, C1 é igual a 1, e aí o C2 é C1 menos 2 é menos 1. Então, dá para resolver um problema de valor inicial também, igual como a gente fazia lá nas equações, né? Que quando não eram sistemas de equações. Basta ele te dar o x0 e o y0. Então, o que a gente fez aqui, ó, foi transformar um sistema de duas equações de primeira ordem para uma equação de segunda ordem. Resolvi a equação, encontrei o x, e depois, substituindo uma das equações, encontrei o y. A gente começou derivando a equação de cima e encontrou uma equação para o x. Se você começar derivando a equação de baixo, você vai encontrar uma equação para a derivada do y, né? E aí você vai desenvolver e vai chegar num resultado que é equivalente a esse daqui. A diferença é que provavelmente as constantes que vão aparecer vão estar escritas de outra maneira, né? Mas o resultado vai ser equivalente a esse daqui. Então, aí o segundo é a mesma coisa, ó. 4x mais 7y e y ponto igual a x menos 2y. Deixa eu dar um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que fazer um passinho a mais aí para isolar a variável, né? Então, vamos começar com a equação de baixo aqui, com y ponto. Então, se eu derivar essa equação, ó, fica y dois pontos igual a x ponto menos 2y ponto. Eu quero tirar esse x ponto daqui, ó, né? Então, vou usar aqui a equação de cima agora, ó, que me dá o x ponto. Então, vou pegar isso aqui e vou substituir aqui no lugar do x ponto. Então, aí eu tenho y dois pontos igual a x ponto, tá ali em cima, ó, é 4x mais 7y menos 2y ponto. Então, agora ó, ficou y dois pontos igual a 7y menos 2y ponto, só tem y, e aí tem um termo com x aqui, que é o x, 4x. Agora eu quero tirar esse 4x. Como que eu faço para tirar esse 4x? Eu volto aqui, ó, e uso a equação de baixo, isolo o x. Ó. Se eu isolar o x nessa equação, fica x igual a y ponto mais 2y. Então, eu vou pegar isso aqui e vou substituir aqui na equação, ó, que eu estou manipulando. Então, isso vai ficar 7y menos 2y ponto mais 4x.
Então, fica mais 4y ponto, mais 8y. Então, a equação fica y, 2 pontos. Vou passar tudo já para o lado esquerdo. Y, 2 pontos, menos 2y ponto, menos 15y, igual a 0. Então, se eu não errei nenhuma conta é isso, aí o que você faz? Você acha isso daqui, resolve isso daqui, acha quem que é o y. Aí você acha o y de t, né? Resolve lá a equação característica lambda ao quadrado, menos 2 lambda menos 15 igual a 0. Acha a solução geral, né? Que vai dar delta igual a b ao quadrado, menos 4ac, dá 64. Então, lambda é igual a menos b, mais ou menos 8 sobre 2a, dá 5, dá menos 3, né? Então, C1 é elevado a 5t, mais C2 é elevado a menos 3t. Então, achamos o y de t. Agora, você vai achar o x de t. Como que você acha o x de t? Tá aqui, ó. Você já está isolado o x aqui, ó. Então, você vem aqui, ó, e substitui o y e acha o x de t quanto ele vale. E aí você vai ter o parzinho x de t e y de t. Você só precisa terminar a conta ali. Nesses exercícios, em geral, a gente vai querer saber quais são os pontos de equilíbrio e vamos querer classificar esses pontos de equilíbrio. Como que a gente vai fazer isso? Os pontos de equilíbrio, se você lembrar lá na semana 4, eu acho, do curso que a gente estudou eles, né? Eles são os pontos em que as derivadas da função dependente são zero. Aqui, a gente vai fazer a derivada das duas funções dependentes, né? Então, a gente quer que o x ponto seja igual a zero e o y ponto seja igual a zero. Então, se você fizer essas condições aí, você vai ver, né, por exemplo, no primeiro sisteminha aqui, ó, né? Se a derivada do x é igual a zero e a derivada do y é igual a zero, a gente tem que 2x menos y é igual a zero e y é igual a zero, né? Resolvendo esse sisteminha aqui, a gente chega que o x é igual a zero e o y é igual a zero. Se você fizer para a segunda equação, a mesma coisa, né? Você vai ter 4x mais 7y igual a zero e x menos 2y igual a zero. Resolvendo esse sisteminha, você encontra que o x tem que ser zero e o y tem que ser zero. Que é a única solução desse sisteminha. Então, ponto de equilíbrio aqui, nesses dois casos, é só a origem, é o 0, 0. Né? E aí a gente vai querer saber que tipo de ponto de equilíbrio é esse, né? O que significa ser um ponto de equilíbrio? Significa que se eu colocar a condição inicial x de 0 igual a 0 e y de 0 igual a 0, a solução vai ser essa daqui, ó, x de t igual a 0. Então, se eu coloco essa condição inicial, a minha solução vai ser x de t igual a 0 e y de t igual a 0. Para qualquer valor de t, a minha solução está paradinha lá na origem do plano cartesiano x e y. Cada ponto aqui nesse plano cartesiano a gente pode pensar como uma condição inicial. Se eu boto a condição inicial bem aqui na origem, a solução vai passar o tempo e a solução vai sempre continuar aqui. Se eu pegar a solução num outro ponto aqui, ó, o que vai acontecer com ela? Se for o x0 aqui e o y0 aqui, né, as condições iniciais. X de 0 igual a x0, y de 0 igual a y0. O que vai acontecer se eu pegar uma condição inicial aqui fora, né? Essa solução vai tender ao ponto de equilíbrio, ela vai se afastar do ponto de equilíbrio, ela vai ficar rodando em volta do ponto de equilíbrio, né? Ela vai espiralar em torno do ponto de equilíbrio, o que ela vai fazer, né? Então, aqui o que a gente pede para vocês é fazer uma análise bem simplificada desse tipo de comportamento do ponto de equilíbrio. Eu só quero saber se ela vai convergir para o ponto de equilíbrio, se ela vai se afastar, né, vai para o infinito, vai se afastar do ponto de equilíbrio, ou se ela vai, se a solução, né, à medida que for passar o tempo, ela vai, né, ficando sem nem se afastar, nem convergir para o ponto de equilíbrio. E para fazer isso, você tem que analisar as suas soluções. Né? Basta você olhar aqui, ó, os expoentes. O que acontece nessa solução aqui quando o t vai para infinito?
Em geral, então, a gente olha a solução geral, e aí a gente quer ver o que acontece quando t vai para infinito. Então, quando t vai para infinito, esse termo aqui, ó, vai para infinito, né? Porque tem uma exponencial positiva. Então, nesse caso aqui, da equação 1, o ponto de equilíbrio é instável, porque você tem uma exponencial positiva. No caso da equação 2, isso aqui já era a equação 2, na verdade, né? No caso da equação 1, você também tem exponencial positiva, ó. Então, acontece a mesma coisa, também a solução vai explodir. Então, também é instável, né? Os dois são instáveis. Eu fiz primeiro 2 e agora analisei o primeiro. Então, você tem que olhar os valores dos expoentes aqui, ó, né? Da equação característica, basicamente. Se os dois forem exponenciais negativas, aí a convergência, ele converge para a origem, a ponto estável. Se um deles for positivo, aí é instável, né? Mas aí tem a classificação certinha lá, basicamente assintoticamente estável, tá lá no material da semana, depois vocês dão uma olhada. Assintoticamente estável, só estável, né, sem ser assintoticamente estável e instável. Depois vocês olham lá. É basicamente esse tipo de classificação que a gente espera de vocês aí. Beleza, pessoal?